E hoje a gente vai estar trazendo as últimas informações sobre o visto de procura de trabalho para ir para Portugal agora em 2024, de maneira já atualizada do CEF para a AIMA. Portanto, se você sonha em mudar de vida e buscar novas oportunidades no outro país, esse é o vídeo para você. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e nenhuma novidade. O visto de procura de trabalho, ele é um visto recente, ele foi criado no segundo semestre de 2022 e ele é ideal para quem busca aí novas experiências de vida e para quem está disposto a ir para Portugal em busca de oportunidades profissionais sem precisar ficar se preocupando em conseguir alguma coisa já fixa antes de ir para Portugal. E também para quem quer explorar outras áreas de trabalho, porque afinal você vai poder chegar em Portugal, analisar o mercado e ter a liberdade de escolher o emprego que faz mais sentido para você. Zuka, e por quanto tempo eu vou poder ficar em Portugal com esse visto? Essa parte não mudou. O período inicial continua sendo por 120 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, 4 meses mais 2 meses. E durante esse tempo você vai ter a chance de procurar trabalho, seja na sua área ou numa área nova que você queira explorar. Zuka, e quais os documentos que eu vou precisar? Essa parte é a mais importante porque tiveram algumas mudanças. Nada muito drástico, mas vale a pena você prestar bastante atenção. Vamos aos documentos. O famoso formulário do visto, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, e você vai ter que ter principal atenção nessa parte, principalmente na parte das assinaturas, porque tem que estar tudo preenchido corretamente. As duas fotos 3x4 no estilo que você tirou para o seu passaporte, o passaporte válido, o comprovante de estadia, e esse eu também já vou explicar um pouco melhor sobre ele porque tem muitas pessoas com dúvidas. E caso você não esteja no Brasil, você vai precisar de um documento que comprove a sua estadia legal no país que você estiver. Então, se você estiver no Canadá, tem que ter um comprovante de residência do Canadá. O comprovante de subsistência, e esse também teve algumas alterações que eu já vou explicar. O seguro de viagem ou um PB4, que é para cobrir as possíveis emergências médicas durante a sua estadia. Tem que também reservar uma passagem de volta para o Brasil para o fim do visto, porque você vai precisar mostrar que caso você não consiga se estabilizar em Portugal, você vai ter como voltar sem gerar custos adicionais para os governos. O formulário do IFP, que é onde você vai informar sobre as suas formações acadêmicas e experiências do trabalho, eu também vou deixar o link no comentário fixado. O formulário de autorização de pesquisa de antecedentes criminais português e a certidão de antecedentes criminais pela Polícia Federal devidamente apostilada para ter a validade internacional. E aqui vai uma dica bônus. Oficialmente, para o pedido do visto, o único documento que ele tem que estar apostilado é a certidão de antecedentes criminais brasileira pela Polícia Federal. Só que eu já ouvi algumas pessoas reclamando que foram para hospitais públicos com o PB4 e eles lá se recusaram a atender porque ele não estava apostilado. Então, se você puder fazer a prevenção e apostilar o PB4, também eu aconselho, porque vai saber que pé que o atendente acordou naquele dia e não vai querer te atender. Uma das coisas que também mudou em relação ao documento é o formulário para autorização de pesquisa de antecedentes criminais portugueses, porque antigamente você fazia o preenchimento e dava autorização dessa pesquisa para o CEF, só que agora não tem mais CEF, então quem faz essa verificação é o consulado português. Portanto, o formulário ele mudou, ele já não é o mesmo, então tem que ter bastante cuidado com isso. E Zuka, como é que funciona a questão das datas do visto? A partir de quando o visto começa a valer e quando é que ele acaba? Gente, essa é uma pergunta que me fazem todos os dias, então presta muita atenção porque é importante saber. Quando você vai preencher o formulário, você tem que indicar a data que você quer chegar em Portugal. Então imagina que você começou a tratar de todos os seus documentos e quer comprar a sua passagem para 2 meses depois de fazer o pedido do visto. Digamos então que você compra e a sua passagem ela fica marcada para você chegar em Portugal dia 1º de março. O visto começa a ser contado a partir desse dia. 120 dias depois, que vai ser ali por volta do dia 1º de julho, se você não conseguir o trabalho, você vai ter que pedir para prorrogar o seu visto por mais 60 dias, que vai dar até ali mais ou menos dia 1º de setembro. E nesse dia, você tem que ter pelo menos uma
uma reserva de voo para voltar para o seu país de origem. Se você não tiver essa reserva, existe a possibilidade de não te deixarem entrar em Portugal quando você chegar lá em março. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E eles aceitam só a reserva porque você provavelmente não vai precisar usar ela. Então você vai poder cancelar sem ter o prejuízo de perder um valor total da passagem. Então é por isso que eles não obrigam você a comprar a passagem. Com tudo isso, o que eu quero dizer é que o visto ele começa a valer a partir do dia que você põe os pés em Portugal, nesse exemplo, dia 1º de março. E a gente também tem outros 2 documentos que você vai ter que ter muito cuidado com a validade. Um deles é o passaporte, ele tem que ter mais do que 3 meses de validade a partir da data da sua volta de Portugal. Então, se você tem um passaporte que vence daqui 6 meses, eu recomendo você renovar ainda no Brasil, porque em Portugal vai ser muito mais caro e muito mais demorado para fazer essa renovação. A última vez que eu vi, eles nem estavam marcando para o pessoal fazer o passaporte. Eu nem sei se já abriu vagas para fazer, no caso, os passaportes brasileiros. E também tem algumas chances que nem te deixem entrar em Portugal com o passaporte quase vencendo. E outro documento também que tem que ter atenção é o registro de antecedentes criminais da Polícia Federal. Se eu não me engano, ele tem ali uma validade de 2 meses. E também isso tem que ser levado em consideração quando você estiver fazendo aí o planejamento das suas datas. Zuka, onde é que eu faço o pedido desse visto? Essa parte, ela não mudou, continua sendo igual, ou seja, nos consulados portugueses, ainda no Brasil. Ou com alguma empresa também que trata disso, ou algum advogado, como eu já falei também nos outros vistos. E agora a gente vai rapidinho falar sobre o comprovante de estada. Você tem que provar para Portugal que você tem onde ficar durante o período do visto. E o que a maioria das pessoas tem dúvida é qual tipo de comprovante é válido. É muito simples, gente. Você pode ter um comprovante de Airbnb, de Booking, de hostel, de hotel, apartamento alugado, um quarto alugado. O importante é que você tenha essas reservas feitas até a sua data de retorno, ou seja, até o fim do visto. No exemplo que eu dei, seria até ali o dia 1 de setembro. Essa parte das datas ela é bastante importante. Outra dúvida que o pessoal também costuma ter é se a reserva ela tem que ser toda para o mesmo lugar, né, durante o período do visto, ou seja, se eu tenho visto, eu vou alugar um apartamento em Lisboa, tem que ser durante todo esse período em Lisboa? Ou eu posso fazer, tipo, 2 meses num lugar, mais um mês no outro. Enfim, a maioria das pessoas tem essa dúvida. E a resposta é que você pode sim ter várias reservas diferentes. Você pode, por exemplo, ter um Airbnb reservado pelos primeiros 2 meses. Depois você marca outra reserva pelo Booking por mais 2 meses. E assim por diante até completar o tempo do visto, no caso 6 meses. O mais importante é que não pode ter lacunas nas datas. Você não pode ficar, por exemplo, 1 mês sem ter reserva em lugar nenhum. O que eu sugiro é fazer a primeira reserva por 2 ou 3 meses num lugar perto de transportes públicos, com bastantes coisas ao redor, para você não precisar se preocupar com deslocação. A próxima reserva ser num lugar um pouco mais barato, com cancelamento gratuito. Você pode ver isso nos filtros do Booking, nos filtros ali do Airbnb. Você pode escolher a opção cancelamento gratuito, isso é uma parte bem importante. E aí, se você encontrar um quarto, um lugar mais barato ou um lugar mais perto de onde você arrumou trabalho, você vai poder cancelar essa reserva sem perder dinheiro. Qualquer coisa, se você precisar, você vai poder ter essa reserva aí já garantida, você vai garantir já um lugar para você ficar. Esses são alguns detalhes importantes que você vai ter que ter atenção quando você estiver fazendo o seu planejamento. E quanto ao comprovante de subsistência, o que mudou? Esse comprovante basicamente é uma quantidade de dinheiro mínima que você tem que ter para se sustentar em Portugal até conseguir um emprego. Eles estão exigindo atualmente 3 salários mínimos portugueses. E é aqui que vem a mudança. Em 2023, o salário mínimo era 760 euros, mas agora em 2024 vai passar a ser 820, que dá mais ou menos 4.500 reais. Ou seja, você vai ter que ter no mínimo 3 vezes 820, que são 2.460 euros mais ou menos, que dá ali por volta dos 13.500 reais. E esse valor, claro, vai depender da cotação do euro. Mas para quem já conhece aqui o canal, sabe que a Zuka nunca aconselha ir com o mínimo. A minha recomendação pessoal é que você leve pelo menos 1.000 euros por mês que você vai passar em Portugal. Ou seja, 5.500 reais por mês. O visto tem 6 meses,
portanto você vai ter que levar 6 mil euros, que dá ali por volta de 30 a 32 mil reais. Ai, Grace, mas isso é muito dinheiro, é muito caro. Para quem quer fazer uma mudança desse tamanho, meu amigo, acredita em mim, não é muito dinheiro. Qualquer pessoa que já passou um tempo em Portugal vai concordar comigo. Não é um dinheiro absurdo. E quanto custa o pedido do visto? A taxa consular, ela costuma variar ali entre os 90 e os 120 euros, ou seja, por volta dos 450 a 650 reais. Se você fizer como empresa, com advogado, vai ter as taxas deles também. O apostilamento de AIA, ele vai custar ali por volta dos 120 reais, dependendo da cidade que você mora. Ou seja, para o pedido do visto, convém que você tenha separado por volta dos R$1.000, o que não é um valor absurdamente alto para você poder pedir o visto. Se a gente for comparar com todos os outros vistos, esse é o visto mais barato de todos. Portanto, vale bastante a pena se você quer fazer por ele. Grace, consegui emprego. Meus parabéns, meus amigos. Você conseguiu seu tão sonhado emprego em Portugal e agora vai começar a receber em euro. Uhul! Portanto, agora você vai poder fazer o seu pedido de residência, que antigamente era feito pelo CEF e agora vai ser feito pela AIMA. Você vai fazer o seu agendamento pelo telefone ou pelo aplicativo Siga, que eu já falei sobre ele no outro vídeo aqui do canal, é só você procurar, para entrar com o pedido de autorização de residência, que vai valer durante 2 anos. Izuka, eu posso trazer a minha família? Infelizmente, esse aqui, ele é um visto individual, portanto, com o pedido desse visto, você não vai poder levar junto a sua família. Ai, Grace, mas eu tenho filhos. Então, infelizmente, os seus filhos, eles vão ter que ficar no Brasil até você conseguir a autorização de residência. Uma coisa que o pessoal às vezes faz é levar os filhos como turistas, né, que vale por 3 meses, e depois tentar o reagrupamento familiar já estando em Portugal. Eu pessoalmente não aconselho a fazer isso porque é muito arriscado, pelo fato deles ficarem ilegalmente. Se você não conseguir em 3 meses legalizar eles, agendamento do reagrupamento familiar, eles vão ficar de maneira ilegal, eles correm o risco de não conseguir escola, correm o risco de não poder fazer provas para entrar na faculdade. Enfim, é uma situação muito ruim que você vai colocar ali os seus filhos. Portanto, o melhor realmente é conseguir um emprego lá, fazer o pedido de autorização de residência e aí sim entrar com o pedido de reagrupamento familiar. E esse é um vídeo que eu quero fazer já para o canal, com todas as atualizações já agora da AIMA, portanto fica ligado que eu vou trazer esse conteúdo para você também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, por favor, não esquece de se inscrever no canal, dá um like porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Um beijo da Zuka e até o próximo vídeo.